Alberto Rich, Sabia. Por causa da greve. E como que você gostaria de que os alunos tivessem aula se existe uma determinação do Poder Executivo Estadual que diz que não há aulas? Desculpa, é o seguinte, deixa eu entender uma coisa. Então, se os alunos entraram aqui e definiram que quem vai ou não ter aula, qual é o tipo de aula que vai ser dado, então a opinião deles, da Assembleia, sei lá de quem, vale mais do que a própria lei, que inclusive consta na Constituição Federal, é isso? Mas o recesso é em razão disso? Ou o recesso é em razão dos professores? Eu posso fazer uma parte aqui? Deixa eu falar aqui com Não, mas eu gostaria de... Não, mas então peraí. Então assim, se eles decidiram que ninguém pode mais entrar na escola, não. Então é isso, aí todo mundo tem que definir, é isso. O que eu quero saber é o seguinte, como é que os alunos podem ter aula, se existe uma determinação Como é que eles podem ter? Existe. Então, assim, eu vou procurar isso aí na lei, mas assim, tipo... Não, lei não, é uma determinação do Poder Executivo então não tem lei, então não tem lei. Não, é um ato discricionário. Você sabe o que é um ato discricionário? Não, eu não sei nada, cara. Então, Por isso que eu tô aqui te perguntando. Então, vou explicar Vamos lá, pra me você. explica pra mim, por favor. Ato discricionário é um poder, quer dizer, é um ato discricionário, é um poder que a autoridade do Poder Executivo Estadual tem de tomar decisões no seu cargo. Então, por exemplo, os cargos de governador... Isso legitima a ocupação de escola. Deixa ele terminar, deixa ele terminar. Não, eu tô falando do recesso escolar. Termina aí. Né? Então, quer dizer, o direito administrativo, ele institui que as autoridades constituídas pelo Estado, mediante eleição, como, por exemplo, o senhor Carlos Alberto Richo, que é governador do Estado, tenham esse poder de decretar recesso. Em razão da greve dos professores, né, que está acontecendo aí por motivos diversos... É greve dos professores? Não, está acontecendo uma greve dos professores. Né? Então, em razão dessa greve dos professores, foi decretado recesso escolar. Entendi. E nesse sentido, nenhum aluno, mesmo das escolas que não estão ocupadas... Obrigado, velho. Valeu. Mesmo das escolas que não estão ocupadas no estado do Paraná, não estão tendo aula. Então, eu queria saber o seguinte, será que a gente devia contrariar o governador? E a partir de segunda-feira? A partir de segunda-feira, aí sim nós entramos na questão das ocupações. Mas você sabia que o governador está pedindo reintegração de posse? Ou seja, ele está tomando sua pergunta foi tão discurso que eu prestei atenção só na metade. Não. Mas deixa eu chegar lá, Eu tô falando assim, você sabe o que é um ato discricionário? Eu não sei, cara, eu sou burro, por isso que eu tô aqui perguntando. Pois é, eu já te expliquei 2 vezes. Né? Tudo bem, cara, tudo bem. Então vamos lá, acho que umas 10, porque eu sou bem burro, velho. Eu demoro pra entender as coisas. Demora. Deixa eu te explicar uma coisa, eu quero saber uma dúvida bem simples. Pois é. Alô, você que não tem o que fazer. Então agora você vê que o sujeito ali do Mamãe Falei, né, precisa não só da ajuda da mamãe, mas da equipe toda para falar, né? Você vê que sozinho não consegue. Aí quando eu falo que o sujeito me manipula, um anarquista que falou 3 segundos no vídeo dele da Paulista, 3 segundos, o anarquista tem a seguinte frase na fala dele, quando estava lá se posicionando contra a ação do Temer. Sou anarquista, estou aqui, não estou a favor de partido. Os outros 2 segundos são: eu acredito que o Estado tem funções estratégicas para executar. Agora, a gente não sabe se o anarquista está falando bem ou mal, fala isso, porque a gente não tem a fala dele inteira. Só tem falando, sou anarquista, e fala alguma coisinha sobre o que é Estado. Acabou o assunto. Não vou debater, não vou fazer nada. Não é diferente desse caso agora que ele encontrou um aluno da escola de Direito. Tá? Um cara que está se formando, está se tornando jurista ainda, e que tranquilamente falou, ó, seguinte, o que eles estão fazendo não é ilegal. E é isso que é muito importante colocar. O que os alunos estão fazendo não é ilegal. É simples assim. Você não pode ser obrigado a fazer qualquer coisa que não seja em virtude da lei, que pode mudar. Tá? Essa é a realidade. A lei não é uma força sobrenatural, uma força absoluta. Tá? Até vou colocar assim, informações aqui que sejam interessantes, como o vídeo do Vinícius, que a lei não existe, né? Ele coloca a lei não existe. E de fato, a gente criou, a gente pode mudar isso, pode alterar, isso é um processo que na prática tem vários nós. E o cara vem falar, você acha certo segundo qual parâmetro moral, meu amigo? Segundo o seu parâmetro moral, pago pelo DEM e pelo PSDB?
né, que, por favor, o MBL recebeu a ajuda do DEM e do PSDB, inclusive um dos membros do Movimento Brasil Livre, movimento partidário, que quer de cidadãos livres, né, fui atacado e virei vereador, mas são uns canalhas, cara, são um bando de ladrões. Aí você pega e fala isso, o pessoal acha que é exagero seu. Bando de malandro, sabe? Malandragem em cima de malandragem. Nem para responder simplesmente, olha, eu realmente não concordo com esse movimento, acho que a escola tinha... Tem um monte de jeito de liberal responder isso, mas por que não pode responder? Porque sabe que o que está acontecendo é um esquema de fraude. Os governadores, especialmente os grupos do PSDB, todo mundo que tem um mínimo de noção política sabe como o PSDB trabalha. Ele trabalha com corporativismo que suga o dinheiro do Estado para ajudar os coleguinhas dele. Tá bom? É de doer. Vamos ver mais aí, porque é engraçado. Ela tem vários princípios, né? Seria como você falar assim... Amigão, será que o código, pergunta, bro. Vamos será lá. que a CLT vale mais do que o Código Civil? Será que a Constituição vale mais que o Código Civil? Não, elas coexistem no mesmo sistema. Então vamos lá. Nesse mesmo sistema, elas têm vários princípios na Constituição. Entendi. Então, um dos princípios é o princípio de livre manifestação. Entendi. Outro princípio é o do princípio de acordo com o seu raciocínio, isso que está acontecendo é uma livre manifestação. De acordo com a informação que nós recebemos... Ele nunca responde, é de acordo com não sei quem, de acordo com... Eu tô perguntando a sua opinião, cara, o que você acha? Então vamos lá, baseado nas informações que você tem, o pessoal impedir outros alunos de estudar aqui vale mais do que o, não importa o que, entre aspas, ir e vir dessa senhora, por exemplo, e da filha dela? A gente tem no nosso sistema constitucional um sopesamento de princípios. Né? A gente tem um sopesamento de princípios. Esse sopesamento cabe, em geral, à autoridade judicial. Nesse momento, o governo do Estado do Paraná... Tá sua opinião, nesse momento, o governo do Estado do Paraná, ele está ajuizando várias ações de reintegração na posse. E, mediante essas ações, serão discutidas quais são os princípios que serão aplicados. Qual princípio sopesa mais, né? Aí quem vai dizer isso é um magistrado que passou por um concurso... Enquanto isso, vamos lá, vamos tirar todo esse pessoal técnico de lá. Não, mas aí se tirar técnico, né, não tem lei, aí... Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores deputados, a todos os demais presentes, boa tarde. Eu sou Ana Júlia, estudante secundarista do Colégio Estadual Senador Manuel Alencar de Guimarães. Tenho 16 anos e estou aqui para conversar com vocês, para falar sobre as ocupações. A minha pergunta inicial é: de quem é a escola? A quem a escola pertence? Eu acredito que todos aqui já saibam essa resposta. E é com a confiança que vocês conhecem essa resposta é que eu falo para vocês sobre a legitimidade desse movimento, sobre a legalidade. Se alguém aqui ainda tem dúvida disso, eu os convido a ver o inciso 6º do artigo 16 da Lei 8.069. Se após isso, vocês ainda duvidarem da legitimidade do nosso movimento, eu convido vocês a participar das nossas ocupações. Eu convido vocês a nos visitar, a ir conhecer de perto. É um insulto a nós que estamos lá, nos dedicando, procurando motivação todos os dias, a sermos chamados de doutrinados. É um insulto aos estudantes, é um insulto aos professores. A nossa dificuldade em conseguir formar um pensamento é muito maior da de vocês. Nós temos que ver tudo que a mídia nos passa, fazer um processo de compreensão, de seleção, para daí a gente conseguir ver do que a gente vai ser a favor, do que a gente vai ser contra. Para daí a gente conseguir compreender. E é um processo difícil. Não é fácil para estudantes simplesmente decidir ao que lutar. E mesmo assim a gente ergueu a cabeça e estamos enfrentando isso. Nós não estamos lá de brincadeira. Nós sabemos pelo que nós estamos lutando. A nossa bandeira é a educação. A nossa única bandeira é a educação. Nós somos um movimento apartidário.
Nós somos um movimento dos estudantes pelos estudantes. Somos um movimento que se preocupa com as gerações futuras, um movimento que se preocupa com a sociedade, que se preocupa com o futuro do país. Que futuro o Brasil vai ter se não nos preocuparmos com uma geração de pessoas que vão desenvolver senso crítico, de pessoas que têm que ter um senso crítico político, de pessoas que não podem simplesmente ler um negócio e acreditar naquilo. A gente tem que saber o que estamos lendo. Nós temos que ser contra o analfabetismo funcional, que é um grande problema no Brasil hoje. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós ocupamos as nossas escolas. É por isso que a gente levanta a bandeira da educação, é por isso que a gente é contra a medida provisória. Sim, a medida provisória está prevista na Constituição. Só que ela está prevista para casos emergenciais. A gente sabe que a gente precisa de uma reforma no ensino médio. Não só no ensino médio, como no sistema educacional como um todo. A reforma na educação é prioritária. Só que a gente precisa de uma reforma que tenha sido debatida, uma reforma que tenha sido conversada, uma reforma que precisa ser feita pelos profissionais da área da educação. É essa reforma que a gente precisa. A gente precisa de uma reforma com conversa, uma coisa que todos estejam de acordo. A medida provisória tem sim seus lados positivos, só que ela tem muitas falhas. Se nós colocarmos ela em prática com essas falhas, a gente vai estar fadado ao fracasso. O Brasil vai estar fadado ao fracasso. A gente não tem somente a medida provisória como reivindicação. A gente também tem o popularmente conhecido, a lei da mordaça, escola sem partido, que é uma afronta. Uma escola sem partido é uma escola sem senso crítico, é uma escola racista, é uma escola homofóbica. A escola sem partido é falar para nós estudantes, é falar para os jovens, é falar para a sociedade que querem formar um exército de não pensantes, um exército que ouve e abaixa a cabeça. E nós não somos isso. Nós temos uma história, e nessa história a gente luta contra isso. E em meados do século XXI, em pleno ano de 2016, vocês querem nos colocar um projeto desse? O Escola Sem Partido nos insulta, nos humilha, nos fala que a gente não tem capacidade de pensar por si próprio. Só que a gente tem, e a gente não vai abaixar a cabeça para isso. A PEC 241 é outra afronta, gente. É inconstitucional, ela é uma afronta à Constituição Cidadã de 88. Nela a gente tem a Seguridade Social. A PEC 241 acaba com isso. É uma afronta à Previdência Social. É uma afronta à saúde, é uma afronta à educação, é uma afronta à assistência social. A gente não pode simplesmente deixar isso acontecer. A gente não pode cruzar os braços para isso. A gente está aqui por ideais. Nós, estudantes, estamos aqui por ideais. O SESMAG está lá ocupando por um ideal. Porque a gente fez assembleia, a gente votou, a gente colocou os prós e colocamos os contras. E mesmo assim a gente viu que a gente está aqui por uma luta. Que a nossa bandeira é a educação e que a gente não vai largar ela tão fácil. A Nicole está aqui pela educação. O Safel estava ocupando pela educação. Os colégios do Paraná e do Brasil estão pela educação. Nós não estamos lá para fazer baderna, nós não estamos lá de brincadeira. Nós estamos lá por um ideal. Nós estamos lá porque a gente acredita no futuro do nosso país. Esse país é nosso. Vai ser dos meus filhos, vai ser dos filhos dos meus filhos, e eu me preocupo com esse país. E nós estamos lá porque nós nos preocupamos com esse país. Ontem, eu estava no velório do Lucas, e eu não me recordo de nenhum desses rostos aqui que estavam lá. Não me recordo de nenhum. E vocês querem me dizer? Nós sabemos que nós estávamos preocupados, sim. Vocês estão aqui representando o Estado. E eu convido vocês a olhar a mão de vocês. A mão de vocês está suja com o sangue do Lucas. Não só do Lucas, como de todos os adolescentes e estudantes que são vítimas disso. O sangue do Lucas está na mão de vocês. Vocês representam o Estado. Eu vou fazer uma intervenção com o devido respeito à sua idade, à sua família, mas aqui você não pode agredir o parlamentar. Aqui nós
O Estado, Eu vou encerrar a sessão. o Eu vou ECA, cortar a palavra e eu peço o silêncio de vocês, senão eu encerro a sessão. o ECA, Bom dia. Vossa Excelência, aqui presidente. ninguém agrediu o deputado na tribuna Senhor ontem. presidente. Portanto, eu, como presidente, exerço a presidente. minha autoridade democraticamente permitir que vocês Senhor viessem presidente. aqui Peço e desculpa. ninguém será afrontado. Senhor senhor presidente. deputado, Não, peço deputado Tadeu desculpa. Venere. Deixa eu concluir, senhor presidente. Vossa peço Excelência desculpa. fez um Senhor acordo presidente. comigo ontem. Tudo bem, senhor Portanto, presidente. ela pode se expressar em Deixa a relação à menina PEC, concluir, senhor mas presidente. não afronte o deputado. Aqui Senhor ninguém está presidente. com a mão manchada de sangue, não. Tudo bem, Eu senhor peço presidente. desculpa, eu peço desculpa, mas o ECA nos diz, eu peço desculpa, mas o ECA nos diz que a responsabilidade pelos nossos adolescentes, dos nossos estudantes, é da sociedade, da família e do Estado. Nós estudantes que estamos nas escolas, não somos vagabundos, como dizem aqui. Como a sociedade lá fora diz. Nós estamos lá por ideais, nós lutamos por eles, nós acreditamos neles. Eu convido vocês a irem nas ocupações, a ver o nosso desgaste psicológico, a ver que não é fácil estar lá e que a gente vai continuar lutando. A gente vai continuar lutando porque a gente acredita nisso. A gente vai continuar lutando porque a gente está em busca de conhecimento e que a gente não vai parar de ir atrás do conhecimento. Eu convido vocês a ir lá, a conhecer o movimento. E vocês vão ser muito bem recepcionados, porque a nossa ideia é apresentar para vocês por que a gente está lá. O movimento estudantil nos trouxe um conhecimento muito maior sobre política e cidadania do que todo o tempo que nós estivemos sentados enfileirados em aulas padrões. O movimento uma semana de ocupação que nós estamos nos trouxe mais conhecimento sobre política e cidadania do que muitos outros anos que a gente vai ter dentro de sala de aula. Apesar de toda essa ridicularização, desmoralização, apesar de sermos ofendidos, apesar dos problemas que a gente vai enfrentar, a gente ainda consegue ter a presença da felicidade. A gente tem a presença da felicidade porque a gente percebe que nós deixamos de ser meros adolescentes. Nós nos tornamos cidadãos comprometidos